No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre dois fiagros que, na minha opinião, são os dois melhores fiagros que nós temos hoje na nossa bolsa e são os dois ativos que todo e qualquer iniciante deveria ter em carteira se quer começar já investindo em fiagro, tá? Lembrando que os fiagros ainda são um produto muito novo e que ainda não é recomendado que iniciante tenha em carteira, mas como todo iniciante vê os fundos ali de base 10 pagando bom dividendo e quer colocar em carteira, eu pensei em trazer esse vídeo para apresentar para vocês dois fiagros que eu acho bem interessante, bem seguros para quem é iniciante colocar tranquilamente em carteira. Lembrando novamente também que eu sempre falo dos meus vídeos, isso aqui não é uma recomendação nem de compra nem de venda, o que eu vou falar aqui é somente a minha opinião, tá? Eu não sou nenhum profissional de investimentos, nem especialista em fundo imobiliário ou fiagro, então o que eu estou falando aqui é somente a minha opinião. Não deve ser considerado como indicação de compra ou venda de ativos. Você tem que estudar para você tomar as suas decisões, porque o dinheiro que vai estar sendo investido é o seu dinheiro, então a responsabilidade é sua. Se você quer aprender mais sobre investimentos, tem muito material bacana que eu deixo aí no comentário dos vídeos e também na descrição. Fica de olho aí que você pode estar perdendo uma oportunidade de aprender muito com materiais bem interessantes que eu deixo aí na descrição e nos comentários fixados aí dos meus vídeos. Então, sem enrolação, já quero começar a falar com vocês sobre o primeiro fiagro que eu acho bem interessante para iniciante, que é o fiagro XPCA11, que na minha opinião é um dos melhores fiagros também que nós temos hoje, um dos fiagros mais interessantes que vem apresentando os melhores resultados. E também é um fiagro bem seguro. Para mim é um fiagro bem seguro para quem está começando a investir. Eu acho bem bacana, tá? Esse fiagro investe em papéis de dívida, tá? Fiagro é como um fundo imobiliário de papel, ele investe em dívida. Esse fiagro teve início, o XPCA11 teve início aqui, ó, no dia 4/11 de 2021. Então ele já está caminhando aí para fazer 2 anos. Hoje ele conta com um patrimônio líquido de 432 milhões. O valor patrimonial de cota dele, ou o preço justo da cota dele, é R$ 9,50. O XPCA é gerido aqui pela XP e administrado pela XP Investimentos. Cobra uma taxa de administração de 1%, tá? O mínimo de R$ 25 mil mensais, e tem uma taxa de performance de 10% do QCD, 100% do CDI. Hoje ele conta com um pouco mais de 94.500 cotistas, bem interessante, né? Se a gente olhar aqui os resultados do mês do fundo imobiliário XPCA11, lembrando que esse relatório aqui é referente ao mês de dezembro, tá? O próximo fundo também vai ser um relatório referente ao mês de dezembro, ainda não saiu os relatórios referentes ao mês de janeiro, os resultados de janeiro, então, mais para estudo, esse relatório aqui serve para a gente. Então, como a gente consegue acompanhar com relação ao mês de dezembro, a gente vê que o fundo teve um resultado líquido, ó, regime caixa e regime competência, bem interessante, e entregou um pouquinho menos do que o resultado regime caixa. A gente vê que ele pagou aí no mês de dezembro um dividendo de 12 centavos por cota, um resultado bem bacana. Se a gente for olhar o portfólio do XPCA11, a gente vê que o patrimônio do fundo está alocado da seguinte forma, ó, na data de corte com relação ao relatório desse mês de dezembro, né, o fundo tinha 89,3% do seu patrimônio alocado em CRAs, como a gente consegue ver aqui, 89,3%, 7,6% em cotas de FDIC Fiagro e 3,1% em caixa. E aqui estão os valores tanto em porcentagem quanto em reais para quem quiser conferir. E com relação à diversificação por setores que esse fundo investe, a gente vê que ele investe aqui, ó, em produtor de grãos 19,7%, usina de AIE, aqui eu tenho que pesquisar para vocês o que significa isso daqui, né? Outros 12%, produtor de cana 10%, etanol de milho 9,1%, revendas 8,9%, cooperativas 8,4%, indústria de insumos 6,8%, frutas 4,5%, indústria alimentícia 2,6% e pecuária 2,2%. Então a gente vê que é bem diversificado com relação aos setores que ele investe dentro do agronegócio. E ainda falando de diversificação, com relação à diversificação regional, aqui eles destacam aqui o book de CRA do XPCA é diversificado regionalmente em 18 estados brasileiros em virtude das operações em diferentes locais dos seus devedores. E também destaca que a gestão do fundo está sempre em busca da diversificação do portfólio de CRA a fim de mitigar os principais fatores de risco, dando sempre prioridade a regiões mais resilientes aos riscos climáticos e de melhores produtividades. Bem interessante, né? Então a gente vê que ele é bem diversificado aqui em 18 estados do nosso
país. Bacana demais, cara. Falando também na diversificação por indexadores, a gente vê que os indexadores da carteira de CRAs do XPCA11 hoje conta aqui ó, com 91% dos CRAs alocado em CDI ou indexados ao CDI, tá? Com uma taxa de CDI mais 4,71%. E 8,3% estão indexados ao IPCA com uma taxa de IPCA mais 8,73%. E eles ainda destacam aqui ó, que, como já citado no início do relatório, a equipe de gestão tem vendido alguns papéis com ganho de capital no mercado secundário, de forma que o ganho final ao cotista tem sido superior à taxa de carrego de aquisição e mantendo um risco de crédito equilibrado na carteira, na visão da gestão. Então eles estão conseguindo gerar a carteira, fazer ganho e manter um risco de crédito bem tranquilo, bem equilibrado para quem é o cotista desse fundo, né? E aqui embaixo vem as movimentações que eles fizeram nesse mês no portfólio. E mais para baixo um pouquinho os ativos mais de forma detalhada aqui, como a gente consegue ver, ó, código emissor, risco, série, quantidade ou valor investido, né? Aqui ó, porcentagem que cada um representa no PL do fundo. A gente vê que o ativo que representa o maior porcentagem é somente 7%, os dois aqui, né? Os dois CRAs representam 7%, indexadores, taxa de emissão e aqui a periodicidade de pagamento aqui dos juros, mensal, trimestral. Então a gente pode acompanhar tudo isso aqui nessa parte do relatório. Bem bacana, bem interessante, né? E o segundo fundo que eu queria trazer para vocês, que eu acho bem bacana, cara, esse fundo para mim é um dos melhores fundos do agronegócio que a gente tem hoje na nossa bolsa, que é o SNAG11. Então, junto com o XPCA, para mim o SNAG11 é o segundo fundo que todo investidor poderia ter tranquilamente, que é um fundo bem interessante, um fundo bem tranquilo também, fundo, na minha opinião, bem seguro. E começando já informações com relação ao relatório de dezembro, como eu falei, ainda não saiu o de janeiro, já nos destaques que logo de início o fundo distribuiu aqui com relação ao mês de dezembro de 23, um dividendo de 11 centavos por cota, que representa o dividend yield anualizado de 13,21%. A cota de fechamento foi R$ 10,10 e a cota patrimonial estava em R$ 10,06. E o fundo fechou aí o mês de dezembro de 2023 com um pouco mais de 78 mil cotistas. Outros destaques bem interessantes foi que o fundo fechou com um resultado acumulado não distribuído de 3 centavos por cota. O dividend yield considerado os últimos 12 meses, né, foi de 13,48%. O fundo cobra uma taxa de administração de 0,91%. Ao contrário dos XPCA, esse fundo aqui não tem taxa de performance. O PL do fundo, ou patrimônio líquido, no final de 2023 era de 502 milhões, então eles fizeram uma emissãozinha e conseguiram captar bem interessante e chegaram ao patrimônio de 500 milhões, um pouco mais do que o XPCA, né? O valor de mercado do fundo fechou em 505 milhões e o fundo teve início em julho de 2022, um pouquinho depois do XPCA. Já está com um pouco mais de um ano aí, tá? Um ano e meio aí em negociação na nossa bolsa. Com relação aos destaques, a gente vê aqui que o fundo, eles destacam aqui as movimentações que aconteceram no fundo, investiram um pouco mais de 65 milhões de reais no CRA pulverizado Boa Safra, com uma taxa de CDI mais 3, e 10 milhões no Big Trade FDIC mezanino, com uma taxa de CDI mais 7,5%. E aqui eles destacam a tese de investimento tanto do CRA pulverizado Boa Safra, que é um investimento que já está desde o início da carteira, eu acho, desse fundo, né? E a tese de investimento também do Big Trade FDIC, que tem mais detalhes ali na parte da carta do gestor. E eles ainda destacam mais aqui, ó, que diante desses investimentos, os rendimentos do fundo no mês de dezembro permaneceram em 11%, mesmo diante das quedas contínuas da Selic. E também aponto aqui, ó, que o fundo conseguiu elevar o spread de crédito da carteira dele de CDI mais 3 para CDI mais 3,5%, ao mesmo tempo em que diversificou os devedores e aprimorou a relação entre o risco e o retorno. Bem interessante, né? E aqui já dá para a gente uma boa leitura aqui do relatório. Vindo aqui para a parte da carta do gestor, tem uma comparação bem bacana aqui, ó, com relação ao ano de 2022 e 2023, algumas informações bem massa aqui com comparação de um ano e outro. Como a gente consegue ver, ó, rentabilidade no ano, a gente vê que em 2022 o fundo fechou com uma rentabilidade de 5,26%, lembrando que o fundo começou a ser negociado em julho, né, de 2022, e em dezembro de 2023 fechou
com uma rentabilidade de 14,4%, porém foi uma rentabilidade do ano inteiro, enquanto 22 foi só de metade do ano. Rendimento pago 54 centavos em 2022, R$ 1,35 em 2023. Patrimônio líquido em 2022 fechou em 303 milhões, enquanto que em 2023 chegou a 502 milhões. Cotação, pouca diferença. Número de cotistas aqui saiu de 26,8 mil em 2022 e fechou com 78 mil em 2023. A carteira do fundo, como nós já havíamos falado lá, né, saiu de CDI mais 3 para CDI mais 3,5, bem interessante aqui na parte de CDI, né, e a parte de IPCA se manteve em IPCA mais 8. O fundo saiu também de 4 ativos somente que tinha, bem concentrado, né, apesar de ter CRAS, na verdade, né, pulverizado, para 8 ativos, e o número de devedores saltou de 57 para 61. Então, conseguindo aumentar a diversificação de ativos e também a quantidade de devedores. Bem bacana, né? E com relação ao resultado aqui, vendo aqui no mês de dezembro, o que a gente consegue observar é o seguinte, aqui ó, tá o resultado final do fundo, 6,9 milhões de reais, um resultado não distribuído, ainda ficou com uma reserva de 1,4 milhões, e o resultado distribuído aqui de 5,5 milhões. Então ele distribuindo sempre menos, tentando sempre distribuir, né, menos do que ele tem de resultado, sempre mantendo uma reserva bem bacana para ir distribuindo para a gente ao longo do tempo e tentando manter o dividendo bem linear, bem no mesmo patamar ali, sem se movimentar muito nem para cima nem para baixo. E aqui alguns detalhes a mais aqui de cada um dos ativos. Ó. Como a gente pode observar, ó, o ativo com maior percentual na carteira representa 66,8%. Parece ser muito concentrado, porém é um CRA pulverizado, boa safra. Eles consideram aqui como um investimento bem seguro, sendo pulverizado, né? Tem bastante devedores só nesse CRA aqui. Tem 2 imóveis aqui na carteira do fundo, que são os ativos aqui que tem como indexador o IPCA, o restante é tudo CDI. Tem aqui também ó, o CRA Leitíssimo, CRA Ruiz Coffes, Big Trade FDIC Mezanino, representando somente 2% aqui, ó, CRI Primato e o CRI Copagril. Cara, então investimentos bem interessantes. Com relação a indexador, a gente vê que 89% dos ativos da carteira do Snag 11 hoje são indexados ao CDI, enquanto 13% são indexados aqui ao IPCA, e a exposição por rating, a gente vê que 100%, né, 98% aqui são de rating, os ativos de rating A1, que é a melhor classificação que a gente pode ter aqui na carteira hoje, né, e 2% A2, então bem tranquilo, classificação aqui de qualidade dos ativos, vamos dizer assim, né, bem alta, bem interessante isso, tá? Bem seguro mesmo as operações desse fundo. Aqui, ó, exposição por devedor, a gente vê que são muitos devedores, o que mostra pra gente que mesmo o fundo tendo poucos ativos, a quantidade de devedores é bem interessante, é bem grande, o que traz um pouco mais de segurança pra gente. Bom, então diz pra mim se vocês concordam que esses dois fundos são dois dos melhores que nós temos hoje nos fiagros na nossa bolsa, ou se você tem um top 2 aí que você prefere. Diz aí pra mim também se você tiver quais são esses dois que você prefere aí pra qualquer um ter tranquilamente em carteira. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, valeu, é nóis, fui!